28. É competência do Distrito Federal, em comum com a União, a. zelar pela manutenção da Constituição Federal, desta lei orgânica, das leis e das instituições democráticas, b. conservar os monumentos públicos, c. proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e descaracterização, d. proteger o meio urbano e combater a poluição em qualquer de suas formas, e preservar a fauna, a flora, o cerrado e a Mata Atlântica. Resposta C. Artigo 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a União, inciso 1º, zelar pela guarda da Constituição Federal, desta lei orgânica, das leis e das instituições democráticas, inciso 2º, conservar o patrimônio público, inciso 3º, proteger documentos e outros bens de valor histórico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos, bem como impedir sua evasão, destruição e descaracterização, inciso 4º, proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas, inciso 5º, preservar a fauna, a flora e o cerrado. 29. É competência do Distrito Federal, em comum com a União, exceto a. proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, b. prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União, c. combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos, d. fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, e. promover programas de construção de comércios, de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Resposta é: Artigo 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a União, inciso 6º, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência, inciso 7º, prestar serviços de assistência à saúde da população e de proteção e garantia a pessoas portadoras de deficiência com a cooperação técnica e financeira da União, inciso 8º, combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos, inciso 9º, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, inciso 10º, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. 30. É competência do Distrito Federal, em comum com a União, a. combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos, b. fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, c. promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, d. registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos, minerais e flora em seu território, e. estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Resposta D. Artigo 16. É competência do Distrito Federal, em comum com a União, inciso 8º, combater as causas da pobreza, a subnutrição e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos segmentos desfavorecidos, inciso 9º, fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar, inciso 10º, promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico, inciso 11º, registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direito de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seu território, inciso 12º, estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. 31. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. Certo. Artigo 16. Parágrafo único. Lei complementar deve fixar norma para a cooperação entre a União e o Distrito Federal, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e o bem-estar no âmbito do território do Distrito Federal. 32. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União,
Legislar, exceto, sobre a. Direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. B. Orçamento. C. Junta empresarial. D. Custas de serviços forenses. E. Produção e consumo. Resposta C. Artigo 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: inciso 1º, direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico. Inciso 2º, orçamento. Inciso 3º, junta comercial. Inciso 4º, custas de serviços forenses. Inciso 5º, produção e consumo. 33. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: a. Cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa da terra e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. B. Proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico. C. E responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico. D. Educação, religião, cultura, ensino e desporto. E. Previdência social, proteção e defesa dos hospitais. Resposta B. Artigo 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: inciso 6º, cerrado, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Inciso 7º, proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico e turístico. Inciso 8º, responsabilidade por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, espeleológico, turístico e paisagístico. Inciso 9º, educação, cultura, ensino e desporto. Inciso 10. Previdência social, proteção e defesa da saúde. 34. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: exceto: a. Apenas assistência jurídica nos termos da legislação em vigor. B. Proteção e integração social das pessoas com deficiência. C. Proteção à infância e à juventude. D. Manutenção da ordem e segurança internas. E. Procedimentos em matéria processual e organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. Resposta A. Artigo 17. Compete ao Distrito Federal, concorrentemente com a União, legislar sobre: inciso 11. Defensoria Pública e assistência jurídica nos termos da legislação em vigor. Inciso 12. Proteção e integração social das pessoas com deficiência. Inciso 13. Proteção à infância e à juventude. Inciso 14. Manutenção da ordem e segurança internas. Inciso 15. Procedimentos em matéria processual. Inciso 16. Organização, garantias, direitos e deveres da Polícia Civil. 35. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. Certo. Artigo 17. Parágrafo 1º. O Distrito Federal, no exercício de sua competência suplementar, observará as normas gerais estabelecidas pela União. 36. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal não exercerá competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades. Errado. Artigo 17. Parágrafo 2º. Inexistindo lei federal sobre normas gerais, o Distrito Federal exercerá competência legislativa plena, para atender suas peculiaridades. 37. A superveniência de lei local sobre normas gerais suspende a eficácia de lei federal, no que lhe for contrário. Errado. Artigo 17. Parágrafo 3º. A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia de lei local, no que lhe for contrário. 38. É vedado ao Distrito Federal: a. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los,
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, b. recusar fé aos documentos particulares, c. subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos diversos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública, d. doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas, com expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato. Resposta A. Artigo 18. É vedado ao Distrito Federal, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público, inciso 2º, recusar fé aos documentos públicos, inciso 3º, subvencionar ou auxiliar, de qualquer modo, com recursos públicos, quer pela imprensa, rádio, televisão, serviço de alto-falante ou qualquer outro meio de comunicação, propaganda político-partidária ou com fins estranhos à administração pública, inciso 4º, doar bens imóveis de seu patrimônio ou constituir sobre eles ônus real, bem como conceder isenções fiscais ou remissões de dívidas, sem expressa autorização da Câmara Legislativa, sob pena de nulidade do ato.